elaboração da Constituição de 88, não havia garantia de direitos iguais às mulheres. Foi necessário um movimento dentro do Congresso Nacional, conhecido como Lobby do Batom, para brigar por direitos iguais, tais como a ampliação dos direitos civis, sociais e econômicos das mulheres, a definição do princípio da não discriminação por sexo, raça e etnia, a igualdade de direitos e responsabilidades na família, a proibição da discriminação da mulher no mercado de trabalho, a igualdade jurídica entre homens e mulheres, entre outros. De lá para cá, algumas conquistas foram alcançadas, mas ainda existe muita resistência. Diferente de como boa parte das pessoas acreditam, o movimento feminista não se opõe aos homens. Feminismo não é o oposto de machismo. O contrário de machismo é o femismo, né? O femismo é que prega a aversão ao homem, ao ódio ao homem, a que repudia, né, o direito masculino. Mas não é isso que nós pregamos. O feminismo, a mulher feminista, ela não é o oposto do machista. A mulher feminista, ela é a mulher que luta por direitos iguais. Ela entende que o homem, ele é tão igual quanto a mulher. O objetivo final do movimento é construir uma sociedade que ofereça igualdade de condições entre os dois gêneros, sem superioridades. O que as pessoas chamam, né, de movimento revolucionário nada mais é do que um simples pedir de direitos por igualdade, né? A gente não está pedindo nada demais. O movimento feminista, ele não é esse movimento extremista, ele é um movimento de pedido de direitos em igualdade, né? O objetivo dele sempre foi de direito a votar. São direitos tão básicos, né? De direito ao seu próprio corpo, o direito de você poder colocar um DIU sem precisar nada, nenhuma autorização por escrito do seu marido. São direitos tão básicos, tão basilares, né? Não era para ter tanta resistência assim da sociedade. A equidade de gênero faz parte da garantia que nos é dada pela Constituição. Seu princípio visa garantir que, independentemente do gênero, todas as pessoas devem ter as mesmas oportunidades. Mas por que é tão raro ver mulheres ocupando lugares de destaque e de poder? Na edição de 2022 do Fórum Econômico Mundial, o Brasil alcançou o 94º lugar entre 146 nações. No desempenho por regiões, temos um dos índices mais baixos da América Latina. Para se ter uma ideia, a paridade no judiciário brasileiro hoje encontra-se com 62% dos cargos de magistratura ocupados por homens e 38% por mulheres. No Acre, esse número reduz ainda mais, caindo para 28%. De acordo com o levantamento do Conselho Nacional do Ministério Público, a unidade do Acre é a que apresenta a maior desigualdade de gênero do país, composta por 72,73% de homens e apenas 27,27% por mulheres. Numa tentativa de colocar em prática a paridade, o Conselho Nacional de Justiça aprovou recentemente um critério nas promoções para o segundo grau. A cada vez que houver nos tribunais de justiça uma promoção por merecimento, um dos critérios é de que haja uma lista composta exclusivamente por mulheres e, na próxima rodada de promoção, ambos os gêneros concorrem em igualdade. A aplicação desse critério começou pelo Estado de São Paulo e diversos tribunais de justiça estão adotando essa resolução, aprovada em janeiro deste ano. Mas, nesse quesito, o Ministério Público está em atraso, pois em nenhuma das unidades brasileiras uma mulher foi promovida pelo critério de paridade de gênero. Para a promotora de justiça do Ministério Público do Acre, Joana Dark, que agora concorre à vaga de procuradora, não foi diferente. Sem uma rede de apoio e longe da terra natal, ela passou por discriminação e grandes dificuldades para seguir a carreira. Agora, ela é a única mulher a concorrer dentre 7 homens numa promoção por merecimento, que leva em consideração também critérios de antiguidade. No meu concurso, nós éramos 9 homens e apenas eu de mulher. Mas, mesmo assim, eu fui para o interior, sozinha, né?
E foi bastante difícil, porque eu não tinha nenhum parente aqui, meus filhos eram pequenos e estava começando assim, uma carreira nova, né? Cheguei numa comarca onde tinha muito trabalho, né? Cruzeiro do Sul e a região ali são cidades muito populosas, onde havia um índice de criminalidade muito grande, e eu comecei a atuar, né? Mas era extremamente difícil, porque ao mesmo tempo que eu estava ali começando como promotor de justiça, eu precisava conciliar com essa questão de ser mãe sem ter nenhum tipo de apoio. As mulheres ainda elas não ocuparam os espaços de poder da mesma forma que os homens. Isso é evidente. Não adianta, por mais que a gente esteja num processo de luta, o Ministério Público, sem dúvida alguma, também está nesse processo de aprimoramento, de melhoria, mas ainda há uma defasagem muito grande. Membro do Ministério Público há mais de 20 anos e reconhecida por sua alta produtividade, ela afirma que é por essa igualdade de direitos que luta. Por isso que eu sou candidata, é por isso que eu me inscrevi, porque essa é a primeira vez, né, que eu pude me inscrever, porque, como eu disse, para concorrer, além de ter uma série de requisitos objetivos e subjetivos, eu também teria que fazer parte de um quinto mais antigo, eu tenho que fazer parte de um grupo mais antigo. E agora eu entrei nesse grupo, né? Mas eu tenho visto, as mulheres estão tentando, né, ocupar espaços de poder, né? Mas a gente ainda vive num mundo muito machista, mas a gente tem tentado. O problema, eu percebo uma certa dificuldade para nós mulheres, que eu falo que quando nós concorremos em igualdade de condições com os homens, geralmente a gente perde. Mulher, para concorrer com o homem e ganhar, ela não pode ser igual, ela tem que ser muito melhor. Sempre se espera para uma mulher ser selecionada num grupo onde tem homens, não se espera que ela seja igual aos demais, ela tem que ser muito mais, ela tem que ter estudado muito mais, ela tem que estar muito mais preparada. Então, infelizmente, a gente não concorre com igualdade de condições, não. A gente sempre tem que estar com 2 passos à frente. É extremamente importante que mulheres ocupem espaço de decisão nos 3 poderes, para que resoluções que as prejudiquem não sejam levadas adiante por uma maioria masculina, como, por exemplo, a aprovação de urgência na Câmara Federal de projeto que equipara o aborto de gestação acima de 22 semanas ao homicídio. O texto altera o Código Penal e estabelece a aplicação de pena de homicídio nos casos de prática de aborto. A mulher que praticar o aborto ou consentir que pratiquem aborto nela, nesses casos, pode pegar pena de 6 a 20 anos. É maior do que a pena prevista para o estuprador, que é de 15 anos. Só quando o estupro for de uma pessoa vulnerável, o criminoso pode ficar preso por 20 anos. As mulheres elas avançam em ser as jarrimas de família, 42% das mulheres em média são chefes de família, mas ainda no parlamento a gente não tem esse número, a gente precisa de um número pelo menos de 50%. Já está passando da hora de termos essa exigência de lei de ter 50% de mulheres. Eu admiro muito a luta de mulheres que pegam da sua luta uma luta coletiva. Então, para estar no parlamento, tem que ter muita autonomia, tem que saber muito o que quer e tem que ter coragem. E é uma coisa que a gente é forjada na coragem. Os partidos brasileiros precisam entender essa necessidade. Então, a tomada de decisão também parte dos partidos. A visão de mundo entre homens e mulheres é diferente. Se não houver uma igualdade nos tribunais de justiça, no Ministério Público, como é que a visão da mulher vai se refletir nas decisões? Somos nós mulheres, somos nós que somos mães, somos nós que conhecemos a realidade do dia a dia e as desigualdades pelas quais nós passamos, é que temos mais condições de entender melhor a situação.